Saudações, eu sou Walter, idealizador e narrador do podcast Antologia do Medo. Antes de tudo, eu quero agradecer a você por estar ouvindo esse episódio e quero pedir seu apoio, dando seu feedback nas plataformas de podcast, nos pontuando com curtidas, estrelas e bons comentários. Além disso, peço que entrem em contato comigo através do e-mail podcastantologiadomedo@gmail.com e interaja através do Instagram podcast Antologia do Medo. É importante saber que vocês estão participando, antenados com a história e, claro, mais uma vez eu peço que compartilhem entre seus amigos. Se cada um de vocês compartilhar esse podcast com pelo menos 5 amigos, vai fazer uma diferença bem grande no crescimento desse projeto, que eu tenho certeza tem muita coisa ainda para crescer. Dessa forma, mais uma vez, o meu muito obrigado por estar aqui acompanhando essa história e apreciem o terror. Choupana Velha nunca viu a face espectral de Fladorf, exceto o que se demonstrava no Grimório. Mas quando buscou saber com Rodrigo como eram esses demônios, soube que, na verdade, eles eram muito mais perigosos e amedrontadores do que poderiam parecer. Claro, em algum momento poderiam se deparar com algum devaneio ou com algum adorador mais alinhado com o poder daqueles que adora, e assim os fazia mais magistrais que os outros. Contudo, eles estavam ali como eram, pelo que poderia entender. Mas o que as folhas não conseguiam mostrar era o caráter mau, o semblante com maldade assassina nos olhos e mais, o desejo inato de corromper toda forma de vida apenas porque se desejava a vingança contra aquele que a todos criou. Não se sentia mal com isso, em não ter visto, mas se sentiu mal quando foi obrigado a conversar com aquele ser desprezível. Estava sentado na sua sala, colocando o seu amigo em um ataque que poderia ser desde um ataque alérgico avançado a um infarto. E ambos poderiam levar Alves para o outro mundo a qualquer momento. Desceu as escadas e encarou o demônio não com deboche, coisa que um amador faria, mas não demonstraria terror, pois tinha certeza que, mesmo depois de uma extensa, exaustiva e dolorosa batalha, ele sairia vitorioso, pois Deus jamais deixaria que seu servo perecesse diante do mal. Mesmo assim, a dor poderia ser terrível, e isso Deus permitiria também para que seu servo fosse testado, e sabendo disso, qualquer passo dado ali teria que ser calculado com inteligência e sabedoria. E ele não estaria sozinho, havia outro demônio, esse possuindo uma mulher absolutamente machucada, como se tivesse sofrido todo tipo de espancamento e tortura, enquanto estava sob o controle daquele ser. Mas verdade seja dita, porque um demônio se daria ao trabalho de assistir a um homem dormindo? O sonho poderia ser induzido de qualquer lugar, caso já tivesse uma ligação mental ou mesmo física entre as partes.
pois um demônio não pode agir nos pensamentos e no consciente de uma pessoa, mas no inconsciente ele pode ter manejo total. Se por algum motivo, mesmo que esse motivo seja a total inocência ou ignorância da parte que permitiu, por essa razão, na maioria das vezes, demônios se utilizam de crianças desavisadas ou de jovens que estejam desgostosos com a vida e se utilizam de livros e de rituais que hoje são tratados como brincadeiras, como compassos ou mesmo a repetição de certas falas em séries e filmes colocadas ali justamente com esse propósito. No caso de Alves, uma mente atormentada que, por mais que tivesse boa vontade, estava se deixando levar pela facilidade que a violência dá às coisas, para a solução rápida demais, se esquecendo, porém, que a violência resolve muitas vezes as consequências de algo, mas jamais será fator fundamental para realizar a solução da causa de absolutamente nada. E é nessa situação que o Duque se estabeleceu para enganar e agora estar conectado de forma mental ao ex-policial. A resposta surgiu enquanto Alves se recuperava da forte dor no peito e do susto que tinha levado ao perceber quem o assistia dormir. Depois que Flatorf e sua esposa foram embora sem causar balbúrdia e sendo absolutamente cordiais pela recepção que tiveram, causar aquele atraso em Alves e estar ali fazendo com que Choupana Velha prestasse mais atenção na presença deles do que em qualquer outro assunto que pudesse pairar sobre seus pensamentos, só podia significar que eles estavam ali para que houvesse algum assalto e que os dois não pudessem deter tal coisa. Justamente, Francisco correu para o local onde guardava os utensílios mais perigosos dos casos que já tinha auxiliado na resolução, ou que geralmente algum padre exorcista pedia para que fosse deixado ali. Abriu uma porta dos fundos ao qual só ele tinha acesso e se deparou com uma triste realidade. Faltava uma peça muito importante na sua coleção. E não apenas uma peça possuída por um espírito humano, mas uma peça confeccionada por uma ação maligna poderosa, que deveria ser cuidada e lacrada, pois teria sido usada para a habitação de um espírito que matou e se suicidou. O objeto era chamado de Caixa do Filamento. A pessoa que vai fazer esse feitiço precisa conhecer no mínimo o nível 2 da magia da Irmandade, apenas para que conheça como se faz o ritual, e no mínimo ter o nível 18 da magia da Irmandade, para ter certeza que realizaria cada passo desse ritual
sem nenhum tipo de desagravo ou nenhum tipo de mal causado ao espírito que desencarnaria. O ritual funcionando traria ao seu realizador um novo estado de vida que lhe permitiria viver até o dia em que essa terra fosse levada junto com todos os sobreviventes, só sobrando uma nova dinastia para repovoar e controlar, governando o nosso mundo destruído. Mas claro que isso era uma falácia. Os idiotas que caíam nessa conversa, a eles só restavam duas coisas: a repetição e a prisão. A caixa deve ser um boneco de madeira, da altura exata daquele que está executando o ritual. Não pode ter mãos ou pés, apenas o fim dos membros como um cone, e esses membros dispostos em aberto, como se o boneco fosse uma estrela sem uma ponta. Nessa não ponta haveria a cabeça sem pescoço, muito redonda, cujas orelhas seriam grossas e compridas para fora, o suficiente para serem confundidas com chifres, que saíam não de cima, mas das laterais da cabeça. Os olhos e a boca eram buracos feitos à mão nessa cabeça, que no formato deveria soar uma aparência que lembrava a tristeza genuína. O ritual envolvendo essa caixa medonha consistia em matar uma pessoa, arrancar seu coração e dar para a caixa comer, furar sua mão direita com a ponta que seria a mão direita do boneco, e a mesma coisa com a mão esquerda, de forma que as duas mãos sangrassem antes da pessoa cometer suicídio diante do corpo que matou primeiro e da caixa. Dessa forma, o realizador acordaria imediatamente dentro do boneco, que viveria para sempre se não lhe acontecesse nenhum mal. O dono da caixa seria tão imortal quanto o boneco, que não sofreria com as intempéries do tempo, pragas ou mesmo o mal causado pelo tempo e o desgaste dos dias e dos anos. Mas nisso estava o mal. A mentira que levava todos aqueles que assumem a maldade para si e fazem o que as trevas pedem, imaginando que haverá com ela uma sociedade. Mas não existe sociedade com as trevas. Muito pelo contrário. O poder escuro escraviza, aprisiona e força mesmo aquele que antes fazia o seu intento em igualdade de intenções, acabar depois sendo obrigado a fazer tudo novamente, mas dessa vez pelo simples fato de não ter mais escolha. Era isso que acontecia. A caixa sentia fome, pois o coração que batia nela era um coração humano, e criava no interior do boneco
um sistema circulatório espiritual, que mesmo sendo espiritual, não deixava de ser humano. E por isso precisava ser alimentado periodicamente. E para isso, aquele que habitava a caixa como o pseudo-senhor era movido pela fome a matar, pois só uma alma poderia alimentar o sistema circulatório da caixa que a manteria em movimento. Mas a fome não iria parar. Pelo contrário, aumentava cada vez mais e, com isso, a pessoa que estava controlando a magia para que sua alma fosse para dentro da caixa do filamento, agora estaria sendo controlada pela fome imortal dela. E isso significava uma coisa apenas: matar e matar tantas vezes quanto fossem necessárias para que a dor da fome parasse, para que a inquietação do vazio sanasse. E isso tornava aquele que se achava estar na posição de senhor, na posição de escravo de um boneco de pau. A esposa de Chopin a Velha, quando viva, identificou na casa onde ocorreram 6 assassinatos em sequência que havia algo a mais que apenas um assassino cujo problema era uma família suburbana. Mas o problema era, na verdade, que uma família suburbana com vários filhos poderiam ser alvos fáceis para quem precisava de uma boa quantidade de alimento espiritual, já que a caixa não precisava necessariamente matar com violência, mas precisava da energia vital da vítima. Tiraram a família de dentro da casa e a mantiveram trancada e isolada por mais de um mês. A criatura tentou atacar Chopin a Velha e sua esposa quando eles retornaram à casa, a fim de descobrir se o mal ainda habitava ali dentro. Mas não conseguiu atravessar a proteção que uma medalha de São Jorge abençoada trazia contra lanças e dardos covardes. E o boneco tornou-se inerte e parado, como se fosse realmente apenas um boneco de madeira. Eles trouxeram aquela coisa para o local onde guardavam os outros itens amaldiçoados e precisavam de muito cuidado e controle. No próprio boneco colaram um santinho de São Jorge e sobre ele puseram um crucifixo abençoado, o que não permitia que aquela coisa fizesse mal a nenhum dos dois ou a outros que entravam na sala, fossem convidados ou um sacerdote exorcista que abençoava aquele quarto mensalmente. E desde que começaram a trabalhar juntos, Rodrigo, que não sabia daquele boneco ou se sabia da existência dele, não sabia de sua história e dos perigos que ele representava, sendo aquele boneco de madeira apenas algum souvenir de uma história macabra. O Duque criou toda aquela situação para que
seus servos, ou mesmo aqueles que já tinham invadido o lugar, pudessem ter tempo hábil para abrir de novo e realizar um novo roubo. Dessa vez, o roubo da caixa do filamento, que pelo tempo de existência e inércia estava simplesmente morrendo de fome, mesmo sendo ela um elemento imortal. Rodrigo ligou para a delegacia. Ouviu risos e chacotas da parte do delegado, que o atendeu sem querer acreditar na possibilidade de um boneco de madeira ser tão perigoso. Mas mesmo assim, iria fazer um alerta na cidade inteira, para que eles pudessem ficar alertas se vissem o Pinóquio segurando uma faca pelas ruas da cidade. Claro que ele não iria dar um passo. Rodrigo já não tinha mais muita credibilidade com a pessoa do delegado. E agora, falando que estava atrás de um boneco assassino, sua credibilidade se esgotou por completo. Agora, até sua moral estava no lixo por causa das obras daqueles malditos demônios. Mas ele fez o que sua consciência pediu. Tinha que avisar que algo estava solto na cidade e que todos eram vítimas em potencial. Choupana Velha, por sua vez, ligou para todas as revistas e canais de internet que trabalhavam com as notícias mais sensacionalistas, informando que um boneco da mais alta periculosidade conseguiu fugir de sua casa e estava solto na cidade, e que todos corriam perigo. O resultado disso foi impressionante. O assunto tomou conta da internet e em menos de 2 horas todos estavam falando sobre aquilo, sobre o tipo de boneco que estaria fazendo o mal, sobre o espírito que tinha que estar dentro da coisa que estava solta para matar. E por causa disso, às 6 horas da tarde, quando o comércio fechou e as pessoas foram liberadas para ir para a casa de seus trabalhos, a cidade se tornou um lugar fantasma. Todos correram para suas residências e apenas as farmácias e lanchonetes ainda tinham pessoas trabalhando que não paravam de olhar para fora a fim de se proteger caso vissem um espantalho ou qualquer coisa do tipo surgindo. Os jornais locais procuravam filmes e mostravam casos onde Choupana Velha tinha sido envolvido e estavam novamente chovendo convites para novas entrevistas e novos casos sobrenaturais que o velho poderia resolver agora ao lado de seu novo parceiro. Nunca o perfil da agência que abriram tinha recebido tantos seguidores como naquele dia. Alves e Francisco usavam um rádio sintonizado na frequência da polícia para que pudessem saber dos passos dados pelos policiais. E assim teriam uma chance de se envolver caso algo do seu interesse viesse a acontecer. E eles pudessem intervir se identificassem a ação espiritual e não necessariamente a ação de um humano deslocado ou enfurecido. A noite estava movimentada, mas nada tão absurdo como assassinatos. Brigas, sons muito altos
Uma outra contusão por faca ou ferimento por arma de fogo. Foi apenas por volta das 11h30 que Choupana Velha pareceu saltado, tendo a certeza de que um ataque por parte da caixa de filamento estava acontecendo. Era uma casa que estava sob ataque. Segundo as palavras da irmã mais velha, que foi quem ligou de seu celular para a polícia, o pai saiu para ver os motivos dos latidos do cachorro e 1 minuto depois, pai e cachorros gritaram de dor e ficaram absolutamente silenciados. A mãe desesperada correu para a porta, mas ao chegar ao limite do portal, desmaiou e teve que ser puxada para dentro pelas filhas, que bateram a porta imediatamente. Mas ela foi arrombada e um homem alto e encurvado entrou na casa. Elas correram e se trancaram, mas a porta que elas trancaram estava sendo arrombada naquele momento por aquele tal homem, e elas precisavam de ajuda. 2 mortes em potencial e mais 2 crianças em perigo. Era o modus operandi da caixa de filamento, e por isso foram imediatamente para lá. Ao chegarem, foram barrados pelos policiais que isolavam a casa. Foram liberados a entrar pelo delegado, mas tudo o que esse lhes disse foi: entrem. Não havendo nada no andar térreo, foram para o primeiro andar. 2 policiais sorriram quando viram Alves chegar, mas logo mudaram de expressão quando o delegado chegou. O boneco estava diante da porta, com as meninas gritando do lado de dentro, do que deveria ser um quarto ou um banheiro. Não tinham como saber sem conhecer a casa, mas que aquilo era um boneco, só Choupana Velha sabia. Nem Rodrigo conhecia a forma de ataque daquela coisa. Mas era um homem muito alto, sem cabelos e sem sobrancelha. Olhos tristes, muito azuis, e uma pele macilenta, pálida e esquálida, como a pele de alguém que passou muito tempo dentro da água. Mas no caso daquela criatura, era tanto tempo que parecia que a carne desgrudava do corpo. A boca aberta, como se estivesse gritando de horror, mãos macilentas quase tocando o chão. Andava sem colocar o calcanhar no piso, e seus dedos descalços eram muito longos, e suas pernas dobradas nos joelhos fazia como que ele andasse, de forma a parecer tomar impulso para cima todo o tempo. As mãos pareciam prontas para agarrar e rasgar, mas na verdade apenas apontaram. E um dos policiais começou imediatamente a convulsionar, caindo no chão e derrubando sua arma. O outro, por protocolo, pediu reforços. Alves, por sua vez, atirou naquilo, mas a bala nem chegou a tocar a sua pele e caiu. De fato, a coisa era magicamente imortal. Olhando para o policial caído, puxou um pequeno pingente em forma de bala
de um cordão que usava, tirou as balas do seu revólver, colocou esse pingente e, mirando no olho da criatura, disparou. Nem mesmo a imortalidade mágica era capaz de parar o impacto de um vidro abençoado por um monge exorcista após um ato imediato de exorcismo. Esse era um item de proteção que ganhou de Chopin a Velha depois dos acontecimentos com o Duque em sua casa. Mas nem mesmo a sua segurança devia ser colocada em primeiro plano quando haviam duas crianças presas dentro de um local trancado, com um ser como aquele disposto a devorar suas vidas para manter sua própria alma viva e em movimento. A criatura sentiu o golpe. O olho estourou e ela colocou a mão ali como se não acreditasse que era possível. E toda aquela região de sua cabeça voltou a ser madeira imediatamente. Chopin a Velha sabia o que devia fazer. Agradeceu a Deus porque, pelo menos dessa vez, as atitudes impulsivas de Alves tinham causado um efeito positivo. Mesmo que agora ele estivesse desprotegido de qualquer ataque da parte do Duque ao seu inconsciente. Mas mesmo assim, ele estava acordado e pronto para combater o mal que estava diante deles. Mas não era tempo de ficar pensando. Correu e começou a abrir portas, até achar um espelho. Quebrou-o em várias partes, pegou um pedaço ameaçadoramente grande, e uma bênção própria do pequeno exorcismo de Leão XIII foi recitada. Oração que Chopin a Velha conhecia de cor, tantas vezes que a usou para abençoar e libertar estradas, casas e plantações amaldiçoadas. Ele iria usar agora para parar a ação de um boneco de madeira amaldiçoado pelo espírito de um assassino suicida. Pegou o pedaço de vidro que havia abençoado e voltou para o local onde estavam todos. A caixa de filamento estava violenta. Tentava atacá-los fisicamente agora, mas Rodrigo usava um crucifixo para impedir seu avanço. Cada vez que o crucifixo encostava na caixa, que apesar de estar com a cabeça metade de madeira, metade de pele grotesca à mostra, ainda tentava atacar com seu corpo em forma de maldição. Ao tocar a pele do monstro, o crucifixo abençoado fazia com que pequenas labaredas surgissem, de forma que ele voltava para trás antes de tentar debilmente avançar mais uma vez. Sem avisar ou esperar, o velho correu e acertou o coração do boneco, que pareceu parar imediatamente ao toque do vidro sagrado. O policial e o casal voltaram subitamente ao normal, como se suas vidas estivessem sendo drenadas. Elas não foram arrancadas de seu corpo de uma vez. E essa drenagem parou. E aos poucos a aparência monstruosa foi desaparecendo, e o boneco horrendo voltou apenas a ser uma coisa feia de madeira. Pegue essa coisa
e suma daqui. Eu cuido da família e da imprensa. Mas amanhã exijo que os dois venham conversar comigo, pois quero entender que diabos aconteceu aqui. A pele do delegado se arrepiou gravemente quando ele disse a palavra diabo.